Vamos iniciar aqui o nosso encontro. Tô fazendo esse encontro extra hoje. Se eu soubesse, tinha feito outros, né? Na minha cabeça, na minha cabeça estava certo de que vocês tinham a manhã inteira de aula. Porque nas outras disciplinas era assim que. Nas outras turmas era assim que a coisa acontecia. Então eu nem quis incomodar vocês propondo um horário pela manhã, porque eu sei como é ter aula o dia inteiro. E às vezes a gente não suporta, né? A nossa mente, Uhum. ela sobrecarrega. E vocês precisam de tempo para estudar também. Então, Cléia, você já fez a avaliação? Não sei se ela vai responder, ela pode estar logada e um pouco distante. Mas eu vou entender que. Bom dia, Cléia. Ainda não, pronto. Então nós vamos prosseguir, né? Na tutoria passada, a gente falou sobre produto cartesiano. A gente fez uma discussão bem interessante. Espera aí que meu tablet ele tá com um delayzinho. Deixa eu ver a internet dele, qual é a que tá. Tem toda uma estratégia aqui que eu aprendi para a gente ganhar tempo. Deixa eu ver aqui. Ele tá bem atrasado aqui, o meu tablet. Não sei por quê, gente. Rapidinho, viu? Deixa eu fechar esse monte de coisa que tá aqui. Eu preciso até trocar esse tablet, gente, que já faz um tempinho. Eu tinha um dele algum tempo atrás. Ele é bom em parte. Uhum. Eu gosto do bloco de notas dele, assim, que a gente usa. Eu comprei por conta desse bloco de notas. Porque quando a gente dá aula online, você não precisa de aplicativo, você não precisa de uma coisa mais robusta para poder trabalhar, sabe? Uhum. Mas em breve eu vou trocar ele por um que tem um processamento mais rápido. Mas assim, para estudo pessoal de vocês eu recomendo, viu? O ruim de tablet é que é só ou Samsung ou Apple, né? Eu quero comprar um da Apple porque eu tenho um iPhone. Ah, então você vai Aí eu vou entrar no juntar o melhor dos útil mundos, ao viu? agradável, né? Digamos assim. É. E o De- processamento dos aparelhos da Apple eu acho superiores, assim. Para você Sim. comprar um Android que tem um processamento superior, você tem que gastar muito mais. Uhum. Enfim. Tá aqui. Clé e Will, a gente tá conversando aqui, viu? Eu e a Adilson, mas não se acanhe não, viu? Pode conversar com a gente. Pois é. Vamos lá. Milena, você pode explicar esse quarto caso aí? Quarto caso. Aí, questão da relação. Vai ser a representação cartesiana. Tirar cartesiano B. Deixa eu ver aqui o início, né? Como é que foi? Essa parte aqui, ele já entra em lógica matemática, tá certo? Esse tópico aqui, vocês veem melhor em um curso de lógica ou um curso de álgebra. Para quem quiser se aprofundar depois, pode procurar. Só que aí, como ele é um livro para ensino médio, aí o que ele vai precisar, ele vai falando, né? Entendi. Deixa eu ver aqui se a minha internet. Aí temos aqui dados dois conjuntos A e B,
Chama-se relação binária de A em B, todo subconjunto R de A cartesiano B, de A cartesiano B. Então, você tem o cartesiano, que a gente já viu na tutoria passada e nas aulas do professor Alcindo, e a relação, ela é um subconjunto desse produto cartesiano, é uma restrição, né? Aí embaixo ele fala, se eventualmente os conjuntos A e B forem iguais, todo subconjunto de A cartesiano A é chamado de relação binária em A. Aqui, gente, os autores eles estão caminhando para falar sobre o conceito de função. Então, a gente precisa do cartesiano, aí define-se a relação binária, e aí a construção das regrinhas que a gente viu lá em funções, elas vão se tornando cada vez mais naturais para a gente. Aí você pergunta, mas tem a necessidade de fazer uma caracterização tão minuciosa com tantos termos? No nosso contexto, parece que não. Mas quando a gente se aprofunda mais em matemática, em lógica matemática, a gente vai ver que coisas acontecem se a gente não separar as coisas, tá bom? Mas por hora a gente fixa relação binária em A. É um subconjunto do A cartesiano B, mas quando é A cartesiano A, a gente fala relação binária em A. Né? Aí utilizaremos as seguintes nomenclaturas já consagradas. A é o conjunto de partida da relação R. Aqui. E B é o conjunto de chegada ou contradomínio da relação R. Tá? No livro, ele acrescenta assim, quando o par XY pertence à relação R, escrevemos XRY. E se o par não pertence à relação R, escrevemos X não RY. Então, é um termo bem técnico, né? É uma coisa mesmo de teoria de conjuntos. Eu tenho até um livro aqui que fala sobre isso, que eu comprei Minto. Eu li um livro do Halmos, que fala sobre teoria ingênua de conjuntos. Que ele trata disso daí. Mas Eu na ainda internet tô para comprar aquele que você me indicou. A matemática do ensino médio? Sim. Se você quiser dar uma olhada nele, você facilmente encontra na internet, tá? Se você tiver curiosidade. Porque às vezes a gente não consegue comprar naquele momento, né? A gente não tem condição de fazer a compra. Ou na biblioteca do Polo, pode ser que tenha na biblioteca do Polo. Legal. Aí você pede para a gente ver o caso 4. Né? Temos aqui. Se A... Peraí, que eu ainda estou no meu tablet ainda está no bloco. Ele está demorando uns 5 segundos para poder Eita, tá. rodar. Não estava assim não antes, não sei o que é isso. Eu acho que é a chuva aqui, que tá chovendo muito. Aqui deu uma parada agora. Bom, se A é o conjunto dos x pertencentes aos reais, tais que 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3, e B é igual aos y pertencentes aos reais, tais que 1 é menor ou igual a y, menor ou igual a 2, pede-se a representação cartesiana de A cartesiano B e a representação cartesiana da relação R, em que xy pertence a cartesiano B, tal que y é igual a x. São duas coisas que são solicitadas aqui para a gente. E o próprio livro já traz a resposta. Então, vamos diferenciar uma coisa da outra, né? Como diz a sabedoria popular, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
botei aqui para o bloco de notas. Quando aparecer aqui para vocês. Apareceu já. Eu acho que só deve estar atrasado para você, viu, Milena? E é. Ah, então menos Eu mal. acho que sim. É porque aqui tá a gravação. O meu celular, aliás, o meu computador tá fazendo a gravação. Então, se eu adiantar demais, quem tá assistindo vai Ah, se perder. tá. Entendi, perfeito. Bom, aí nós temos aqui o primeiro caso, que nós discutimos bastante, né? O A cartesiano B, a representação gráfica, né? Eu tenho aqui na horizontal um intervalo correspondente ao conjunto A e tenho na vertical, que eu estou marcando aqui de verde, o conjunto B. E aí eu faço as interseções, né? E aí eu vou ter esse retângulo que está de azul aí, segundo o livro. Já a relação, você não vai ter um novo produto cartesiano. Você vai ter um subconjunto desse produto cartesiano que obedece uma regra. E aí essa regra a gente vai chamar de relação. Então, o R é o conjunto de elementos de A cartesiano B, tais que o Y vai ser igual a X. Tá? Bom, eu sei que o par 1 e 1 vai pertencer a essa relação, porque o 1 pertence tanto ao conjunto A como ao conjunto B. Se você lembrar um pouco lá das funções do primeiro ano do ensino médio, você vai ver que aquela função y igual a x, ela divide o plano em duas partes por meio da reta y igual a x, né? Divide o quadrante aqui no meio. Só que eu não vou ter essa reta vermelha inteira pertencente a R. Por quê? Porque os elementos que pertencem a R, eles estão em A cartesiano B. Então, eles estão limitados por esse retângulo aí. Tá? Então, por isso que no exemplo só foi pintado esse pedacinho do 1,1 até o 2,2. E aí, essa diagonal, aliás, diagonal não, esse segmento aqui é que faz parte da relação, tá? Pode ter dado a entender que essa linha tá solta, né? Mas basta você se basear no ponto 1 e 1 e o ponto 2 e 2. Certo, Adilson? Certo, Milena, Melhorou obrigado. aí? Sim, sim. Pronto. Vocês têm exercícios para propor? E tem alguns aqui. E aí que eu vou separando aqui. Quando a gente começa o curso, tudo parece grego, né? Aí é Aham. engraçado, é igual a escola. Aí quando você vai pro ano seguinte, que você estuda umas coisas mais difíceis, aí você encontra um colega seu do ano anterior, aí ele diz, poxa, mas a matemática tá tão difícil. Aí você fala, não, cara, isso aí é fácil, você vai ver quando você chegar no ano que eu tô. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Da graduação pro mestrado, do mestrado pro doutorado, do doutorado pra pesquisa. É a mesma coisa, porque é o tempo da gente, né? O nosso cérebro, ele é estimulado pelos desafios. É muito interessante.
Acho que a gente. Uma que eu tenho dúvida é essa 136. Domínio, né? Pronto, aí a gente já veio para domínio e imagem. Vou copiar aqui. Eu vou entrar novamente no chat, no Meet, para ver se a gente melhora essa conexão. Vou Certo. fazer isso nos dois aparelhos, tá? Tá ok. Rapidinho. Estou com a questão aqui. Vou só compartilhar novamente a tela. A Vera chegou, a Érica também. Estão empenhados aí. Gostei de ver. Tem turma que a gente dá aula que o pessoal é mais, né, demora um pouco mais para se entrosar. Mas eu tô vendo Bom aí dia, pessoal. Bom dia, professora. tô vendo aqui um bom dia, uma equipe mais engajada. Isso é bom. Questão 136. Qual é o domínio da relação F, que é igual aos pontos que pertencem a R cartesiano R, né, que são os reais, cartesiano reais, tal que Y é igual a 2, que divide 4 menos x ao quadrado. Bom, o que é que nós sabemos sobre domínio de uma relação? Digam aí, vocês que sabem mais do que eu nesse momento. Estão estudados aí. O que seria o domínio da relação? É o conjunto em que é associado é o conjunto que se associa ao contradomínio ou à imagem. Sim. Bom dia, comandante. Chegou, né? Coisa boa. Você tem um conjunto e um outro conjunto. Aqui são os reais e aqui são os reais. E você tem uma relação. Perceba que a gente não está usando a ideia de função. Mas vamos ilustrar dessa forma, tá? Tá. Tá percebendo que tem uma sutileza aí, né? É como se fosse a mesma coisa, só que com nomes diferentes. Função seria mais restrito, por exemplo? A função ela é uma relação que obedece a algumas coisas. Uhum. Nem toda relação é uma função. Mas toda função é uma relação. Tá. Legal. Então, em tese, o domínio, o máximo dele que pode acontecer é ele ser os reais. Uhum. Mas a pergunta é, a gente pode colocar qualquer número real aí, nessa Não, expressão? nesse caso não. Y igual a 2, que divide 4 menos x ao quadrado. Ela está definida para qualquer número? Quando a gente tem uma divisão, a gente tem que ter o cuidado para que esse denominador seja diferente de zero.
porque a divisão não está definida para uma divisão em zero, né? Ou seja, o 4 menos o x ao quadrado, ele obrigatoriamente ele tem que ser diferente de zero. O numerador não, o numerador vai permanecer 2. Tá certo? Então, para quais valores de x essa expressão aí, ela vai ser igual a zero? 2 menos 2. Isso. Então, vou começar aqui mais simples. Isso aqui vai ser igual a zero, se somente se x ao quadrado for igual a 4, ou seja, o x for igual a mais ou menos 2. Então, devemos ter obrigatoriamente, nesse caso, o x diferente de 2 e x diferente de menos 2. Certo? Então, o domínio vai ser composto por todos os números reais, com exceção desses dois valores. Uhum. Né? Porque isso aqui é uma expressão que, quando é igual a zero, é uma equação de segundo grau. E ela, quando você coloca um número real, pode ter qualquer valor. Esse denominador, tirando o 2 e o menos 2, ele pode assumir qualquer valor real, por maior ou menor que ele possa ser. Essa relação está definida, tá bom? Vocês vão estudar melhor isso, o que acontece em intervalos para valores muito grandes ou valores muito pequenos no curso de cálculo. Mas por hora é suficiente que a gente entenda para quais valores essa relação não está definida. Então, o domínio, deixa eu só ver a letra que ele está usando aqui, é D, né? É. Isso. O domínio vai ser igual ao conjunto dos números reais, com exceção do menos 2 e do 2. Então, a gente escreve assim. Essa barrinha representa a retirada do que vem a seguir. Então, é o conjunto dos reais menos o conjunto menos 2 e 2. Só que a gente não tem essa operação, né? Então, a gente não escreve o menos que a gente conhece. A gente escreve uma barra, como se fosse aquela barrinha de computador. Mas daí não poderia ser menos, não, Milena? Não, é usual que a gente não escreve assim, tá? É usual que a gente escreva assim. Justamente para diferenciar. Por exemplo, 3 menos 1 é uma subtração. Mas a operação subtração, ela na linguagem, na notação de conjuntos, a gente tem a diferença, né? Tem conjunto de diferença. Mas quando a gente está na notação de relação e de função, a gente escreve assim, geralmente. Por quê? Porque quando a gente for falar lá de função, se fôssemos escrever uma função, aí a gente ia definir assim, ó. R menos 2 e 2 em R, em que o x é associado a y, que é igual a 2 sobre 4 menos x ao quadrado. Entendeu? Aham, entendi. Então, é costume. Mas assim, depende do livro, né? Mas aqui os professores, eles costumam escrever dessa forma. Mas é suficiente aqui nós escrevermos o domínio, tá? Ok. É o domínio da relação. Então, a resposta é mesmo essa daqui. Isso daqui é um rascunho, gente, essa parte aqui do lado. Digam a próxima. Se o pessoal
pessoal tiver questões anteriores ou depois que queiram propor, podem falar, tá? Podem falar no chat também. Adilson, você chegou nas funções? Ainda não, Milena. Por isso que eu decidi também realizar a prova ontem, porque estava revisando os exercícios anteriores e ficando com um acúmulo de exercício muito grande. Essa questão aqui, 155, é muito bacana. Deixa eu ir aqui nela. Você quer optar por ela? Eu tô olhando aqui, eu só fiz um comentário. Essa 156 é bem famosa. Também. Deixa eu ver aqui. Vamos começar pela 150. Vou pegar os exemplos mais diferentes, tá? Pra gente Tá. ter modelos. Pessoal aí que tá quietinho, estão acompanhando. Seja f a função de R em R assim definida. F de x vai ser igual a 1 se o x pertencer ao conjunto dos números racionais. E ela será x mais 1 se o x não pertencer ao conjunto dos números racionais. Então, dependendo de quem for o x, a minha lei, ela muda. Isso pode acontecer? Pode. Então, só para vocês terem uma noção, eu vou fazer a plotagem aqui desse gráfico para vocês verem. Rapidinho, viu? Vou fazer aqui no tablet. X.
ser igual. Procurando aqui o igual a x. Rapaz, me deu um branco agora de como plota essa função. Poxa. Queria mostrar para vocês. X. Seria. X. Cara, eu vou ficar devendo essa plotagem. Mas ela não é trivial não, porque ela vai ficar como se fosse um... Acho que uma coisa assim. uma Ela vai ficar uma coisa assim. seria uma constante, Não vai ser não. parte dela não. Ela vai ficar assim. Ela vai ser 1, se for racional, e Uhum. x mais 1, se não for. Só que a distância entre um racional e um irracional, ela é muito, muito pequena. Então, eu acredito que ela vai se aproximar de 2 retas horizontais. Mas aí não pode ser isso. É, porque Porque elas não são paralelas, né? não, porque o x ele está variando, né? Então, um exemplo. Sim. Um exemplo. Não, o x está variando, mas a função aqui é constante. Ela é 1. Então, essa parte fica constante, a de Isso. 1, né? Isso. 1. E a outra parte que X varia. mais 1. Então, ela vai estar deslocado aqui, né? Uma unidade. Sim, Vai ser como se fosse isso aqui. sim. Mas eu quero muito botar isso aqui, eu vou procurar. Uma função interessante. E ela aparece em alguns contextos, essa função aí.
Mas vamos retomar. Quando você conseguir plotar, compartilha com a gente. Certo. Seja a função tal e pede-se para calcular a função em alguns pontos. Então, f de 3, o 3 é um número racional, então f de 3 vai ser igual a 1. B é f de menos 3 sétimos. F de menos 3 sétimos vai Igual a ser igual a 1, porque menos 3 sétimos é um número racional também. Agora, f de raiz de 2 vai ser igual a raiz de 2 mais 1, porque raiz de 2 é um número irracional. Tá? Lembra lá, raiz de p com p' sempre vai ser irracional, tá? Uhum. Entender. F de raiz de 4. Perceba que f de raiz de 4 é a mesma coisa de 2, que vai ser igual a 1. 2 a menos 2, né? Mas de qualquer forma vai ser igual a 1. No item E eu tenho f. Seria menos 2 mesmo? É porque quando eu tenho x igual a raiz de 4, isso aqui implica que x ao quadrado é igual a 4. Então, x pode ser mais ou menos 2. E ela está definida em R, né? Uhum. Entendi. Mas aqui é só uma observação. Daqui você pode pular direto para cá. Tá. Diz Érica. Foi a Érica que perguntou. Ah, tá joia. Então, f de raiz de 3 menos 1. Esse raiz de 3, ele é um número irracional. Né? E quando você tira 1, a raiz de 3 é 1, alguma coisa. E essa parte depois da vírgula é que não é periódica. Então, se você tirar uma unidade, você vai ficar com 0, essa parte não periódica. Ou seja, o número continua sendo um número irracional. Então, isso vai ser igual a o x, que é raiz de 3 menos 1, mais 1. Por sua vez, é igual a raiz de 3 menos 1 mais 1. E aí eu cancelo essas unidades e fico com raiz de 3. Tá? Alguma dúvida aqui? Não. E a questão F, que é F de 0,75. 0,75, quem sabe, quem disse que é número decimal, número racional, joinha para cima. Quem acredita que não é, joinha para baixo aí, por favor. Vocês estão afiados. Ótimo. Eu falo isso porque eu já tive turmas em que a maioria esmagadora não sabia o que era o número decimal. Por isso que eu tô feliz, assim. Que esse pessoal que tá acompanhando aqui já tem uma base melhor. Então, número racional, então isso vai ser igual a 1. Ah, mas pode? Pode. Porque a função foi definida dessa maneira. Você aplica a regra que você preferir. Tá? Questão
151. Eu vou terminar daqui a 15 minutos, tá? O plano era fazer um encontro de 1 hora. E dá tempo aí para vocês almoçarem, revisarem algumas coisas. Questão 151. Seja a função f de R em R definida por f de x, que é igual a 2x menos 3, dividido por 5. Qual é o elemento do domínio que tem o menos 3 quartos como imagem? Certo? Então, o elemento do domínio que tem menos 3 quartos como imagem, ou seja, eu quero saber o valor de x que torna f igual a menos 3 quartos. Em outras palavras, para qual x eu vou ter menos 3 quartos? Tá? Como a função está definida de R em R, então existe um x que vai satisfazer essa equação aí. Existe um elemento que f desse elemento dá menos 3 quartos. Mas eu sei que f de x é 2x menos 3 sobre 5. E isso vai ser igual a menos 3 quartos. Usando a proporcionalidade aqui, né? Eu vou ter 8x menos 12 igual a menos 15. Por sua vez, vai ser igual a 8x. Aliás, que implica que 8x é menos 15 mais 12. Ou seja, 8x vai ser igual a menos 3. Consequentemente, o x vai ser igual a menos 3 oitavos. Tá? Então, se o x for igual a menos 3 oitavos, f de x vai ser igual a menos 3 quartos. Tá? E o legal é que dá para confirmar isso, né, Milena? Isso. Em via das dúvidas, você substitui aí, né? F de menos 3 oitavos vai ser igual a 2, que multiplica o menos 3 oitavos, menos 3 sobre 5. Então, isso aqui vai ser, simplificando, menos 3 quartos, menos 3 sobre 5. Tirando o mínimo ali, eu vou ter menos 3, menos 12, que vai dar menos 15 sobre 4 sobre 5, vai ser igual a menos 15 sobre 4 vezes 1/5, né? Isso. Desculpa. Vai ser menos 3 sobre 4. Deixa eu ver o que a gente errou aqui. Não, acho que está certinho, Milena. Porque aqui deu menos 3. Ah, é. Tá certo. Isso mesmo. Tem até a solução, né? Ó, sabe qual é aquela minha pergunta? Se eu posso colocar um conjunto menos um conjunto numérico menos um conjunto por conta da questão 152. Sim, sim. Não tem problema não. É só uma questão de convenção aqui nos nossos textos, sabe? Aham, porque é um problema para quem está se aprofundando agora essas diferentes notações, sabe? Aí quando você vê um negócio que você nunca viu na vida, você diz, meu Eu Deus, que acho é isso? estranho. Eu acho estranho como tá Pois escrito é, aí. inclusive.
Aquela questão do complementar também, você lembra lá? Tá. Porque o símbolo de menos é usado na questão da diferença e do complementar, Uhum. entendeu? Aqui a gente já está em A outra mesma coisa situação. acontece lá quando a gente quer indicar que é um conjunto reais, né? Que é R menos Q. Irracionais, na verdade. Que é o R menos Q. Deixa eu ver aqui. Vamos lá para 155, que eu fiquei curioso. 155, né? Vamos lá. A função f de R em R tem a propriedade de que f de uma constante vezes x vai ser igual a essa constante vezes f de x para m real e x real, tá? Calcule f de zero. Bom, f de zero vai ter que ser igual a M vezes zero. m de f de x, que por sua vez é f de m vezes x. Tá? Consequentemente, o zero vai ser igual a m vezes x, certo? Mas perceba que o x, ele pertence a R, né? Uhum. Então, ele pode ser qualquer valor, inclusive o zero. Ele pode ser qualquer valor. Aí, nesse caso, Vamos ou fazer. M ou F de X seria zero, né? Isso, mas é porque a forma que está escrita ainda não tá boa, sabe? É assim. Uhum. Posso fazer f de zero, na verdade é f de uma constante vezes o zero. Ou de zero ou f de m vezes zero, né? Tanto faz. Uhum. Então, de qualquer forma, isso daqui é zero vezes f de x, que será igual a zero, né? Eu usei a definição aqui da função. Só me permitam fazer uma coisa, tá? Não há garantias aqui, porque se eu isolar o m, eu teria f de zero sobre f de zero, mas eu não sei o que acontece com f de zero, né? Porque essa divisão só está definida se o f de zero for diferente de zero.
Então, o que é que a gente fez aqui? Deixa eu apagar. A gente reescreveu o zero como 0 vezes o x e usamos a definição, a propriedade, melhor dizendo, da função. Vocês vão usar muito esse tipo de estratégia no curso de álgebra linear, tá? Vou colocar aqui. Álgebra linear. Eu acho bonita essa questão. Questão 156. Vamos ver se eu consigo fazer aqui nesse tempinho que nos resta. Ela lembra um pouquinho a anterior, né? Uhum. É dada uma função real tal que f de x vezes f de y é igual a f de x mais y. Né? Pegar a função em um valor, multiplicar pela função em outro valor, é a mesma coisa de fazer a função da soma desses valores. F de 1 é igual a 2 e f de raiz de 2 é igual a 4. Quando ele diz que é uma função real, isso quer dizer que f é de r em r, tá? Uhum. Então, qual é a ideia? A ideia é que você sempre use essa regra aqui. E force isso daqui, você vai tentar quebrar isso daqui, de modo que apareça f de 1 e f de raiz de 2. Então, nós temos f de 3 mais raiz de 2, usando a definição, aliás, usando a condição 1, a gente sabe que isso é f de 3 que multiplica f de raiz de 2. E eu sei que f de raiz de 2 é igual a 4. Então, isso tudo vai ser igual a f de 3 que multiplica o 4. Em outras palavras, vai ser 4 que multiplica o f de 3. Só que o f de 3, ele é f de 2 mais 1. Certo? Certo. Então, isso vai ser igual a f de 2 que multiplica o f de 1. Mas o f de 1 é igual a 2. Então, eu vou ficar com 4 que multiplica o f de 2 vezes o 2. E isso vai ser igual, né? Eu tenho multiplicações aqui. Então, isso vai ser igual a 8 f de 2. E aí, a gente usa a definição 1 mais uma vez, que vai ser igual a 8 vezes, f de 1 mais 1, usa a definição 1, que vai ser 8 vezes f de 1 vezes f de 1. Logo, isso vai ser 8 vezes 2 vezes 2. Ou seja, f de 3 mais raiz de 2 vai ser igual a 32. Ou seja, é
É bom vocês olharem essa questão com calma, até depois da prova, tá? Porque ela é diferente de simplesmente calcule a função para x igual a tanto, né? Seria errado, Milena, eu já desmembrar esse f de 3 em 3f de 1? Tipo f de 1 vezes f de 1 vezes f de 1? É verdade, porque não tem problema, porque f de 3, na verdade, é f de 1 mais 1 mais 1, né? Então, isso é f de 1 vezes f de 1 De 1. mais 1 é igual a f de 1 vezes f de 1 vezes f de 1. Agora é bom você deixar claro esse passo aqui, viu? Entendi. Porque senão você pode estar dando a entender que você não Levar em compreendeu isso aqui. consideração. Tá. Aqui eu fiz bem devagarzinho pra... Sim, Porque é a sim. primeira vez que vocês estão vendo isso aqui. Então pode não ser tão óbvio para alguns essa passagem. Ô, Milena, eu só não consegui entender o porquê ele no final terminou aí f de 1 vezes f de 1 vezes f de 1, entendeu? Sim, entendi. Ó, Essa parte que eu não cheguei a concluir aí, não entendi não. O restante sim, mas essa parte não. ele perguntou se eu poderia fazer isso aqui, ó. F de 3 igual a f de 1 vezes f de 1 vezes f de 1. Se eu já posso pular daqui para cá. Certo. Aí eu disse, bom, pode desde que você deixe claro um certo passo. Ó. Eu vou usar a definição, a condição 1, tá? Lá em cima. F de 3 vai ser igual a f de 1 mais 2. Certo? Certo, certo. Na verdade, eu nem estou usando aqui, eu só estou escrevendo como uma soma para poder usar a regra 1, que é f de 1 vezes f de 2. Só que o que foi que ele disse? Foi o que ele fez. Ao invés de fazer f de 2, eu disse, você vai ter que fazer assim. Para chegar nesse f de 1 vezes f de 1 vezes f de 1. Você vai ter que escrever f de 1 mais, abre parênteses, 1 mais 1. Então, isso vai ser igual a f de 1, que multiplica f de 1 mais 1. Aí, agora eu vou mexer nisso aqui. Antes de Entendi. substituir por 2, f de 1, aí uso a regra 1 de novo. Certo? Agora eu compreendi sim. Entendi agora. Porque se eu disser que isso vem direto para cá, se você tiver numa prova, o professor ele pode desconsiderar a sua questão, porque não ficou claro que você compreendeu a aplicação da regra. Ah, mas é uma coisa óbvia, mas tem que ser feito. Pronto, beleza. Entendido agora. Valeu. Muito boa essa questão, viu? Guardem essa questão. Guardem essas notas de aula aí, botem no Drive. Quando quiser consultar. Tá? Essa questão 157, deixa para fazer ela mais na frente, quando vocês tiverem mais experiência. Isso daí é o que me mata. Vai ter que deixar no caminho. Porque Às você vai ter que vezes ter você. visto, você vai ter que ter visto indução. O professor Então, mas, falou que mas indução às vezes finita. a. Não, não. Aí como é que você vai fazer sem indução? Tem que estudar por fora. Aí, assim, a prova é domingo. Por exemplo, você já fez, então você pode ir estudando no seu ritmo, né? Pode Sim. parar de lá de relações. Eu sou tutora da disciplina até o dia 22 de junho.
Então, não é porque a disciplina acabou que você não pode me mandar dúvida, por exemplo. Até pelo AVA mesmo, pela plataforma. Mas algumas coisas, ó, não entendi. Aí você pode mandar para mim e dizer, olha, você vai precisar estudar isso, isso e isso. Para Legal. chegar, tá? Porque esse livro, ele é feito de forma que o exercício tal, ele vai usar alguma coisa de antes. Só que o nosso curso, ele não funciona assim. Tem algumas partes que não foram dadas para vocês, em virtude do tempo, Entendi. viu? Mas eu acho que com as nossas discussões aqui, a gente já tem bastante coisa para fazer a prova, tá? A gente só não chegou em função afim. Na função afim, que o professor terminou nessa parte. Eu nem sei se ele vai dar aula hoje. Acho que ele vai dar aula hoje. Porque tem jogo do CSA? Não, é porque tá tendo prova, né? Aí eu não sei se ele combinou. Mas na outra prova Foi, aconteceu, ele viu? fez, né? Foi. O problema é se tiver jogo do CSA hoje. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu posso fazer um encontro amanhã, assim, excepcional, no mesmo horário. Excepcional, já que é o final. Para a gente discutir essa parte de função afim. Mas quem já quiser ir fazendo a prova, É porque só eu dia acho que hoje à tarde ele vai fazer alguns exercícios, né? eu agradeço. Amanhã eu vou estar. Aproveitar que minha esposa vai trabalhar, eu vou me ocupar também. Eu também costumo fazer isso. Tá certo, gente? Deixa eu já salvar aqui. Ok, menina. Muito obrigado por hoje. Eu que agradeço a companhia de vocês. Só salvar aqui.